Na terceira situação, então, se ao invés da gente girar em torno do eixo X, a gente girar em torno do eixo Y, o que vai acontecer? Então, eu vou ter que ter uma função que é em função de Y, né? Em vez de ter uma função dx, como eu estou rotacionando em torno do eixo Y, eu tenho que ter uma função de Y, tá? E aí então essa função aqui azul é x igual a g de y, tá? Então eu estou rotacionando a área abaixo do gráfico, né? Então essa que seria a área abaixo desse gráfico, abaixo no sentido do eixo ali que está sendo a função, né? Então aqui eu tenho uma função dy, tá? Muito bem. E aí quando eu faço a rotação, o que eu vou obter? Então fazendo aqui, obter mais ou menos aqui, então esse aqui vem para fora, vem uma coisa parecida assim, né? Ok? Então obtenho uma superfície nesse sentido, né? Uma superfície não, um sólido dessa forma, ok? Então para calcular nesse caso, quando a gente rotaciona em torno do eixo x, então eu tenho que escrever a função como uma função em torno do eixo y, né? Se eu rotaciono em torno do eixo y, então eu tenho que escrever a função como uma função de y. Então o volume vai ser π vezes a integral de c até d, né? C até d é o intervalo onde o y está variando, de g de y ao quadrado, né? dy, ok? Bom, muito bem. E se ao invés de eu estar rotacionando em torno do eixo x ou em torno do eixo y, eu rotacionar em torno de uma reta que é paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y, o que vai acontecer? Essa é a quarta situação, né? A rotação se efetua ao redor de uma reta paralela a um dos eixos coordenados. Então, para o eixo de rotação sendo y igual a L, então y constante significa o quê? Significa que a reta, né, que é o eixo de rotação, vai ser paralelo ao eixo x, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui vamos imaginar aqui, como se eu tivesse aqui uma função, sei lá, dessa forma, né? E aí eu tenho aqui a reta y igual a L, e aqui o eixo, né? Y e aqui x. E aqui essa reta aqui é a reta y igual a um certo valor L, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou, em vez de tomar toda essa região, eu vou tomar só a região aqui entre elas. Só essa região aqui, né? Então de tomar toda, eu tomo só essa região. E aí eu rotaciono aqui em torno desse eixo, não em torno desse eixo, tá? Então não vai ser um sólido furado. Se a gente rotacionasse essa região só em torno do eixo x, então aí sim seria um sólido furado. Mas aqui não. Aqui eu estou rotacionando em torno dessa reta y igual a L. Então vai formar uma coisa aqui desse jeito aqui, ó. Aqui então vem mais próximo, aí faz uma barriguinha aqui, então faz uma coisa mais ou menos assim, tá certo? Isso mais ou menos. Ok? Como se fosse uma garrafa mesmo, né? Essa rotação. Então, e quando eu estou nessa situação, então, como que eu calculo o volume? Aí o volume eu vou subtrair L, mas só que dentro do quadrado, tá? Porque é como se eu tivesse feito exatamente um deslocamento. É como se eu tivesse pego a minha função f e abaixado toda essa quantia. Então eu peguei o valor da minha função f e abaixei, né, e diminuí uma quantia L, né? Se eu faço isso, eu chego, né, no meu eixo x. Então por isso ele aparece aqui dentro, ó, f de x menos L, tudo ao quadrado, tá? É exatamente por isso que ele aparece aqui. Muito bem, e se agora, ao invés de rotacionar em torno de uma reta paralela ao eixo x, eu queria rotacionar
em torno de uma reta paralela ao eixo y. Nesse caso, aí eu vou ter uma reta na forma x igual a m. Vou fazer a mesma coisa. Vai ser então π vezes a integral de c até d, que é onde o y varia, a função menos m dentro do quadrado dy. Ok? Então essa aqui é a ideia, pessoal. Então essas são as 4 situações, na verdade 5, né? Porque a situação onde a função é inteiramente positiva já é dado lá antes da gente começar a trabalhar nas situações, tá? Então essas situações abrangem todos os possíveis casos, tá?